Meu pai proibiu que eu abrisse esta caixa enquanto estivesse vivo. Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras. Não era do tipo que explica, não era do tipo que justifica. Era do tipo que decide, que faz, que guarda e que espera que as pessoas ao redor entendam o suficiente para não perguntar o que ele não quer responder. Durante a maior parte da minha infância, eu aprendi a ler o silêncio dele. Aprendi o que cada versão do silêncio significava. O silêncio de quando estava pensando, o silêncio de quando estava cansado, o silêncio de quando estava feliz, mas não sabia como dizer, o silêncio de quando havia algo que ele simplesmente não ia contar. Esse último silêncio tinha uma forma específica na nossa casa. Tinha um endereço, a parte mais alta do armário do escritório. Lá, desde que eu me lembro de mim mesmo, havia uma caixa pequena, de madeira escura com as bordas levemente gastas pelo tempo, com uma fechadura de metal que estava enferrujada nas bordas, mas que claramente funcionava, porque o trinco estava sempre fechado. E presa ao puxador por um barbante fino havia uma etiqueta amarelada, com uma frase escrita à mão, a letra do meu pai: não antes da minha morte. Eu tinha 7 anos quando perguntei pela primeira vez o que havia dentro. Meu pai me olhou, sorriu daquele jeito dele que não era bem sorriso, mas era mais uma expressão de quem acha a pergunta interessante, mas não tem a menor intenção de respondê-la. E disse: prometa que nunca vai abrir esta caixa enquanto eu estiver vivo. Eu tinha 7 anos. Prometi sem entender exatamente o peso do que estava prometendo, mas cresci. E a promessa cresceu junto, e a caixa permaneceu exatamente onde estava, naquele lugar alto do armário, como se o tempo não tivesse passado para ela. Tentei perguntar outras vezes ao longo dos anos, aos 12, aos 15, aos 21, numa noite em que tínhamos bebido vinho juntos, e eu achei que talvez o vinho tivesse afrouxado alguma coisa nele. A resposta variava na forma, mas nunca no conteúdo. Não é hora. Você vai entender quando chegar o momento. Algumas coisas precisam esperar. Meu pai envelheceu. Os cabelos foram ficando brancos. A postura foi curvando levemente. As mãos que eu lembrava sempre ocupadas com alguma coisa foram ficando mais quietas. E aquele segredo que ele carregava foi ficando mais pesado nele. Eu via, não porque ele falava, mas porque aprendi a ler o silêncio dele. E o silêncio que envolvia aquela caixa foi ficando diferente com o tempo, mais denso, como quando algo que foi guardado por muito tempo começa a pesar mais do que a pessoa que guarda consegue sustentar. Ele morreu numa terça-feira de abril, quieto, do jeito que ele fazia tudo. No dia do funeral, quando as pessoas já tinham ido embora e a casa estava naquele silêncio específico que só existe depois dos velórios, o advogado da família se aproximou de mim, um homem que eu conhecia de vista, que havia cuidado dos assuntos do meu pai por décadas. Ele não disse quase nada, apenas tirou do bolso do paletó uma chave pequena de metal escurecido e colocou na minha mão com uma expressão que misturava algo que parecia respeito com algo que parecia alívio, e disse apenas: ele pediu para eu entregar isso pessoalmente e para dizer que agora chegou a hora. Fiquei olhando para aquela chave na palma da minha mão, pequena, simples, carregando décadas de uma promessa que eu tinha feito com 7 anos, sem entender o que estava prometendo. Fui até o escritório, abri o armário, olhei para cima, a caixa estava lá, como sempre esteve, como se nunca tivesse deixado de me esperar. Mas, antes de te contar o que havia dentro daquela caixa, antes de te mostrar o segredo que meu pai guardou por toda a vida,
você precisa conhecer uma história que aconteceu mais de 40 anos antes do meu nascimento, porque foi naquele dia, naquele momento específico que tudo começou. Meu pai tinha 23 anos. Era 1971. O Brasil vivia tempos agitados, mas meu pai, por conta própria, vivia uma época de expansão. Tinha acabado de terminar a faculdade, tinha o mundo inteiro parecendo aberto na frente e tinha 3 amigos com quem dividia praticamente tudo naquele período da vida: Renato, Jorge e Beto, 4 jovens que se conheciam desde a adolescência e que naquele verão decidiram fazer uma viagem. Não tinha destino planejado, era daquelas viagens que existiam mais pelo prazer de estar na estrada do que por qualquer lugar específico que queriam alcançar. Foi Renato quem viu uma placa, numa tarde de calor, com o carro cheio de poeira de estrada, quando estavam decidindo onde parar para a noite. Uma placa de madeira, pequena, indicando o nome de uma cidade, que nenhum dos 4 conhecia. Vamos lá? Renato disse. E foram. A cidade era menor do que a placa sugeria. Algumas ruas de terra, uma praça com uma fonte que não funcionava, um bar na esquina que servia como ponto de encontro de praticamente tudo o que acontecia naquele lugar. Os 4 pararam no bar, pediram cerveja e começaram a conversar com os moradores. Pessoas simples, hospitaleiras do jeito que pessoas de cidades pequenas às vezes são quando recebem visitantes de fora, que contam histórias, que oferecem comida, que tratam estranhos como uma abertura que as cidades grandes ensinaram a maioria de nós a esquecer. Mas havia um assunto que produzia uma reação diferente: a casa do alto da colina. Meu pai percebeu primeiro, disse depois que foi uma coisa pequena, um olhar trocado entre 2 homens mais velhos quando o assunto veio à tona pela primeira vez. Uma mudança sutil na postura das pessoas, uma qualidade diferente no silêncio que se instalava quando alguém mencionava aquele lugar. Foi Jorge quem perguntou diretamente: que casa é essa no alto da colina? O homem que estava respondendo na mesa ao lado, um senhor de uns 70 anos, com mãos de quem trabalhou a vida inteira na terra, olhou para Jorge com uma expressão que meu pai descreveu depois como a expressão de quem está avaliando se o interlocutor é esperto o suficiente para receber um aviso ou tolo o suficiente para precisar de um. Eu disse: casa velha abandonada, faz muitos anos. De quem era? Jorge perguntou. De uma família que foi embora. Por que foram embora? O homem levou a cerveja à boca, bebeu devagar, colocou de volta na mesa. Não entrem lá depois que escurecer. Só isso. Como se fosse o suficiente. Como se fosse tudo que havia para dizer. Os 4 riram. Jovens de 20 e poucos anos, com cerveja e estrada. E aquela sensação específica de invencibilidade que a juventude produz. Riram e pediram mais cerveja e trocaram olhares de cumplicidade que queriam dizer: que superstição, que exagero, que gente do interior. À noite foram ver a casa. Era grande para os padrões da cidade. 2 andares, construção antiga, provavelmente no início do século, com aquela arquitetura que mistura solidez com uma certa pretensão de grandeza que o tempo havia humilhado completamente. As janelas estavam fechadas, com tábuas, algumas já apodrecidas, com frestas que deixavam entrar o vento e o escuro lá dentro. O jardim havia sido completamente tomado por vegetação. A cerca estava caída em vários pontos. Vamos entrar? Beto disse. Meu pai disse, não. Renato disse, não. Jorge ficou em silêncio, o que com Jorge normalmente significava que a ideia não parecia tão ruim assim. Beto já estava empurrando o portão. Entraram. Lá dentro havia exatamente o que casas abandonadas há décadas costumam ter.
poeira, móveis velhos cobertos por aquela película específica do tempo que transforma madeira em cinza e tecido em fantasma, o cheiro de fechado que só existe em lugares onde o ar ficou parado por muito tempo, pisos que rangiam a cada passo, paredes com manchas de umidade desenhando formas nas quais a imaginação encontra rostos que se olham por tempo demais. Meu pai disse que não sentiu nada de especial nos primeiros cômodos, sala, corredor, uma cozinha onde restava ainda uma mesa de madeira pesada e 2 cadeiras quebradas. Nada que justificasse o aviso do homem no bar. Nada que justificasse aquele olhar, até chegarem na porta. Fundo do corredor do andar de cima. Uma porta de madeira escura, mais robusta do que as outras, com uma fechadura de metal que não era do mesmo estilo da construção, mais nova, como se tivesse sido instalada depois. Como se alguém tivesse decidido em algum momento que aquela porta específica precisava estar sempre trancada. Deixa, meu pai disse. Vamos embora. Já viemos até aqui, Beto respondeu, e começou a trabalhar na fechadura. Levou uns 20 minutos, com uma faca e com uma persistência que meu pai descreveu como a pior qualidade de Beto naquele momento. Mas a fechadura cedeu, a porta abriu. Meu pai disse que o que havia naquele quarto não era o que ele esperava encontrar. Não havia nada monstruoso, nada que saltasse na direção deles, nada sobrenatural no sentido que a palavra carrega quando as pessoas querem assustar outras pessoas. Havia um quarto pequeno com uma cama de ferro encostada na parede, uma mesa, uma cadeira, uma janela que havia sido não apenas fechada com tábuas por fora, mas também vedada por dentro, com panos escuros que bloqueavam completamente a entrada da luz. E nas paredes, nas 4 paredes, no chão, até onde os braços de uma pessoa conseguiam alcançar, escritas. Não eram rabiscos, não eram desenhos, eram palavras, frases, texto denso e contínuo que cobria cada centímetro disponível das paredes como se quem tivesse escrito não conseguisse parar, como se precisasse registrar tudo com urgência antes que o tempo ou alguma outra coisa levasse embora. Renato levantou a lanterna. Os 4 ficaram lendo em silêncio. Meu pai nunca me contou o que estava escrito. Nunca. Em nenhuma das vezes que tentei perguntar sobre aquela noite ao longo dos anos, ele chegou perto de descrever o conteúdo daquelas paredes. O que ele disse? Numa única ocasião em que bebemos juntos e eu consegui tirar mais do que um silêncio, era algo que não deveria existir naquele lugar, que não deveria ter sido escrito e que claramente havia sido escrito por alguém que não estava bem quando escreveu. Ficaram no quarto por quanto tempo não sabe ao certo, o suficiente para ler, o suficiente para entender que havia algo ali que ia além de superstição de cidade pequena. Saíram da casa em silêncio, foram até o carro e na estrada, com a cidade ficando para trás e a noite fechando ao redor, fizeram um pacto. 4 homens, 4 mãos juntas como se fossem adolescentes, prometendo segredo de criança, mas com a seriedade que só existe quando o que está sendo prometido é sério e de verdade. Jamais contar o que viram naquele quarto, jamais voltar àquele lugar, jamais mencionar aquelas paredes para ninguém. Meu pai cumpriu esse pacto por toda a vida, ou pelo menos foi isso que eu pensei. Porque quando finalmente subi a cadeira do escritório, quando alcancei a caixa no alto do armário, quando encaixei a chave pequena enferrujada na fechadura e girei ao ouvir o clique limpo de algo
que estava trancado há décadas finalmente abrindo, descobri que meu pai havia quebrado o próprio pacto. Décadas atrás, em silêncio, sem contar para ninguém. A continuação dessa história estará no próximo vídeo, nos próximos dias. Se você gostou e gosta desse tipo de histórias, não deixe de acompanhar o próximo episódio.